que é a Bíblia? A Bíblia é o bem mais precioso da espécie humana, caracterizada por duas convicções fundamentais. Número 1, a palavra de Deus transmitida a toda criatura para lhe servir de instrução e direção nos caminhos da vida. E número 2, Jesus Cristo é o centro e o coração da Bíblia, o personagem principal da história bíblica. A Bíblia é a vontade do Criador do universo revelada à humanidade. O próprio Deus supervisionou e dirigiu a redação dos seus livros. A Bíblia foi e sempre será a única resposta às indagações da humanidade na busca de Deus. A Bíblia é uma biblioteca de livros, proveniente de um passado muito distante. Precisamos de auxílio e de muito esforço e dedicação para compreendê-la. E apesar de muitos dos seus assuntos ultrapassarem a nossa compreensão, os seus ensinos são tão claros que até uma criança pode compreendê-los. A Bíblia está dividida em duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento conta a história da nação israelita e o Novo Testamento a história de Jesus Cristo. O Antigo Testamento tem 39 livros e o Novo Testamento tem 27 livros, somando ao todo 66 livros. A Bíblia tem um total de 1.189 capítulos e 31.102 versículos. O maior livro da Bíblia é o livro dos Salmos. Tem 150 capítulos. O maior capítulo da Bíblia é o Salmos 119. Tem 176 versículos. O menor capítulo da Bíblia é o Salmo 117. Tem apenas 2 versículos. E o maior versículo da Bíblia está no livro de Esté, capítulo 8 e o verso 9. O menor versículo da Bíblia no Antigo Testamento está no livro de Jó, capítulo 3 e verso 2. E no Novo Testamento está no livro de João, capítulo 11 e verso 35. Os 66 livros da Bíblia estão divididos em 6 grupos. No Antigo Testamento, 17 livros históricos, 5 livros poéticos e 17 livros proféticos. No Novo Testamento, 5 livros históricos, 21 cartas apostólicas e um livro profético. Os 17 livros históricos do Antigo Testamento são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdra, Neemias e Ester. Os livros proféticos são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Os 17 livros proféticos são Isaías, Jeremias, Ezequiel, Lamentações, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Os 17 livros proféticos do Antigo Testamento estão divididos em 2 partes. 5 profetas maiores
e 12 profetas menores. Os 5 livros históricos do Novo Testamento são Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos dos Apóstolos. As 21 cartas apostólicas do Novo Testamento são Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas. O único livro profético do Novo Testamento é o Apocalipse. Os 5 primeiros livros da Bíblia são chamados de Torá, que em hebraico significa lei. Em grego é chamado Pentatêutico, que significa 5. Estes livros contêm as leis entregues por Deus a Moisés. Os 5 livros poéticos contêm os mais belos poemas. O livro dos Salmos expressa toda a gama de emoções, desde a depressão até a confiança em Deus. É chamado também de Inário de Israel. Salmos tem sido uma fonte de consolação e inspiração para os judeus e para os cristãos durante um longo período de mais de 3.000 anos. A Bíblia foi escrita por 40 escritores ao longo de 1.500 anos. Os seus escritores viveram em diferentes lugares, em diferentes culturas e em diferentes modos de vida. Mas todos os livros da Bíblia têm a mesma mensagem. Parece que uma mente única lhes inspirou: o próprio Deus. A Bíblia é exatamente o que Deus quer que saibamos a respeito dele. Os escritores da Bíblia foram Moisés, Josué, Samuel, Ruth, Jeremias, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Davi, os filhos de Corá, Asaf, Etã, Salomão, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Amós, Abadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sonfonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, Tiago, Pedro e Judas. Lembrando que alguns escritores escreveram mais de um livro. Por exemplo, Moisés escreveu 5 livros, o Pentatêutico. Salomão escreveu 3 livros e compôs 2 salmos. João Evangelista escreveu um evangelho, 3 epístolas e o Apocalipse. Paulo escreveu 13 cartas. Mas se considerarmos que Hebreus também foi escrito por Paulo, seriam 14 cartas. A Bíblia foi escrita na expressão de pensamentos e linguagem antiga. Hoje, ela é expressada na linguagem moderna. Mas, mesmo assim, este velho e querido livro encerra precisamente o que Deus quer que a humanidade saiba, que a Bíblia é a única resposta às indagações de todos os nascidos de mulher na busca de Deus. Todos devemos amar a Bíblia e lermos os seus livros constantemente, esforçarmos-nos por vivermos os seus ensinamentos. Que Deus abençoe.